Mato Grosso do Sul, região de fronteira do Brasil com o Paraguai. O motorista deste carro ultrapassa uma patrulha do Exército e ironiza. Passando caminhãozinho do Exército aqui. Esse aqui não pega não, amigo. Neste outro vídeo, o mesmo homem, o traficante Emival Salles, aparece escondido no meio de uma plantação de cana. E o almoço hoje é cana. Papagaio ligado, esperando notícia. Papagaio é um rádio amador. Emival aguarda o aviso de um comparsa de que o caminho está livre de policiais para seguir viagem. Uma fuguinha básica. Mas o plano deu errado. O traficante e outras 12 pessoas foram presos nesta terça-feira. A quadrilha tentava levar 2 toneladas de maconha de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, para Goiânia. Agora Dourados, Mato Grosso do Sul. Os policiais se preparam para invadir o quarto deste hotel. Eles usam um drone para monitorar o local. Mão na cabeça. O alvo é Tiago Gomide, suspeito de levar um carro roubado do Brasil para o Paraguai. Tiago confessou que o serviço era para pagar dívidas com traficantes. Era para chegar perto da fronteira ali, o rapaz já está me esperando. Mais de 100 carros roubados são apreendidos todo mês em Mato Grosso do Sul. Transportam maconha, cocaína e armas. O Fantástico passou 2 semanas no maior corredor do tráfico do país, onde é apreendida quase 1,5 toneladas de drogas por dia. Percorremos 1.500 quilômetros de fronteira, acompanhamos a rotina das polícias e das Forças Armadas e vimos como os traficantes brasileiros estão tentando ganhar território e poder no Paraguai e na Bolívia. Esta é uma plantação de maconha na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, fronteira com o Brasil. Nas imagens aéreas dá para ver as clareiras abertas no meio da mata nativa. São áreas de cultivo a menos de 3 quilômetros da fronteira. Esses vídeos e fotos obtidos com exclusividade pela Polícia Rodoviária Federal Brasileira mostram as barracas onde os traficantes prensam e embalam a droga. A rede do tráfico internacional mantém vigias na área de fronteira para monitorar a polícia. No celular de um traficante preso, a PRF encontrou mensagens enviadas para os chefes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A fazenda é atrás do pior posto policial que existe na fronteira. BR-463 em Mato Grosso do Sul, essa rodovia começa na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, e alguns quilômetros aqui atrás de mim vai se encontrar com outras rodovias que levam a grandes centros do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Essa é a principal rota dos traficantes brasileiros. De cada 4 quilos de entorpecentes apreendidos no país, 1 passou por esse trecho. Nesta outra fiscalização, o cão da PRF fareja a droga no carro. Os policiais encontram maconha nas laterais, no assoalho, no porta-malas e escondida nos bancos. Metade de toda a droga apreendida em território brasileiro cai nas mãos da Polícia Rodoviária Federal. Este traficante tentou furar um bloqueio e fugiu em alta velocidade, mas capotou o carro. 800 quilos de maconha ficaram espalhados na rodovia. Estamos em Ponta Porã, cidade de 80 mil habitantes, vizinha a Pedro Juan Cabaleiro, do lado paraguaio. Olhando do alto, parece uma cidade só. Aqui, proporcionalmente, se mata mais do que nos grandes centros do país. São 48 homicídios para cada 100 mil habitantes. A média do Rio de Janeiro, por exemplo, é de 21 homicídios por 100 mil habitantes. Em São Paulo, 9. A violência é reflexo da disputa por território, travada por 3 quadrilhas, uma paraguaia e 2 brasileiras. Aquele que apenas comprava do fornecedor, ele quer ser o fornecedor. E isso envolve o quê? Uma disputa por território, disputa por poder e pelo domínio dessa distribuição. Um dos traficantes envolvidos nessa guerra, um brasileiro a serviço de uma facção paraguaia, foi assassinado numa emboscada cinematográfica. Jorge Rafá era considerado o rei do tráfico na região. Condenado no Brasil, ele fugiu para o Paraguai, onde comandava os traficantes da fronteira. Foi morto a mando de uma quadrilha brasileira em junho de 2016. Os bandidos usaram uma metralhadora .50,
capaz de derrubar até um avião. Nesta escuta telefônica feita com autorização da justiça, os traficantes dizem que Jorge Rafá morreu porque não queria dividir o poder na fronteira. Mano, ele era ditador. Ah, era ditador? Ixi, rapaz, ele era perigoso demais. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal estima que mais de 300 traficantes brasileiros se mudaram para a fronteira. Alguns, mesmo presos, continuam comandando o crime. O traficante Francivaldo Rodrigues, o Pantaneiro, é uma espécie de juiz de uma das facções que disputam o controle na região. Ele determina as penas para os bandidos que descumprem as regras. Aqui, Pantaneiro autoriza uma execução. Ontem foi descoberto que a droga do Sena teria sido desviada para uma pessoa. Entendeu, Fabinho? Ele já se encontra excluído, ele vai pagar com sangue, tá, Fabinho? Tudo bem? Tranquilo, ô da Mangueira. Eu acho que independente de qualquer coisa aí, o correto tem que ser o correto, entendeu, mano? Esta guerra custa caro e as quadrilhas cometem crimes nos países vizinhos para conseguir dinheiro. Em abril, bandidos brasileiros praticaram o maior assalto da história do Paraguai. Explodiram a sede de uma transportadora de valores e roubaram 12 milhões de dólares. A maior facção do Brasil já está nessa fronteira há pelo menos 15 anos, matando, disputando território, disputando o mercado das drogas, praticando contrabando de armas, negociando com as Farc, praticando sequestros, praticando toda a natureza de crimes econômicos. Outra blitz. Estamos em Dourados e os policiais desconfiam de 2 carros. A abordagem é certeira. Hoje em dia, muitos traficantes fazem o que a polícia chama de cavalo doido. Eles nem se preocupam tanto assim em esconder a droga. Olha só esse carro, por exemplo. A maconha estava aqui no porta-mala, sem nenhum esconderijo secreto, não. Na frente desse veículo vinha um outro carro com uns batedores, que são criminosos que vêm para tentar avisar esse carro se por acaso encontrar a polícia pelo caminho. Dessa vez deu errado. Eu abordava, perguntou se eu queria ganhar 15 mil. 15 mil. Para levar o carro daqui até lá em São Paulo. Os 2 homens são presos. A Polícia Rodoviária Federal tem 400 agentes em Mato Grosso do Sul. Em todo o país, são 10 mil para fiscalizar 70 mil quilômetros de estradas. Aqui é um local que os problemas são superlativos e as soluções também têm que ser superlativas. A Polícia Federal tem cerca de 10 mil agentes no país. Pouco mais de 1.300 patrulham os 17 mil quilômetros de fronteira do Brasil. A fronteira dos Estados Unidos com o México tem 1/6 do tamanho, mas conta com 20 mil policiais. Para ajudar na fiscalização, alguns estados criaram polícias de fronteira. Além do custo da manutenção dessas polícias, nós temos também o custo carcerário. Mato Grosso do Sul tem o dobro da média nacional de preços. As Forças Armadas também dão apoio. Soldados do Exército apreendem um caminhão. O Exército fez essa barreira e parou esse caminhão de soja aqui. E olha só o que foi encontrado no meio da carga. Maconha. Tem bastante maconha aqui. Olha só. Tem outras. E os soldados continuam procurando para verificar a quantidade de droga que tem embaixo dessa carga. O motorista diz que foi aliciado quando parou em um posto de combustíveis. Eles nem falam o que é. Bom, só leva uma encomenda para nós. Só. Não tem nome. Você pode até não saber o que é, mas você sabia que é alguma coisa legal, não é? Certo. Muito óbvio. No pátio do Exército, a carga é retirada, meia tonelada de maconha. Os militares também encontram 2 pistolas. Essa arma. É uma 9mm. Conseguir fechar a fronteira parece ser só um dos desafios do país. Para esse pesquisador, é preciso também investir em inteligência policial. Mais do que fechar as fronteiras ou controlar as fronteiras, é preciso se trabalhar com estratégia, com inteligência. Você tem que seguir o dinheiro, tem que identificar esse dinheiro e o tombo desses grupos é maior quando esse dinheiro é localizado e bloqueado.
O combate ao tráfico busca ainda a ajuda da tecnologia. E nessa área, a maior aposta brasileira é o Sisfron, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Tudo o que acontece é transmitido por câmeras e sinais de radar para 5 salas de controle, onde ficam representantes das polícias, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e até do IBAMA. A gente está usando a tecnologia do Exército, a tecnologia do Sisfron, para passar dados, imagens, chat, o que for necessário para a operação. Só que um corte de verbas está atrasando a implantação do Sisfron. As águas do Rio Paraguai formam a maior parte da fronteira com a Bolívia. A região é patrulhada por 10 navios da Marinha, além de lanchas. Durante a noite, os militares usam equipamentos com sensores de calor, que permitem enxergar no escuro. A gente percorre em média 20 mil quilômetros, somando essas todas as patrulhas que são feitas durante o ano. O Ministério da Defesa admitiu a demora do Sisfron, mas disse que o sistema é uma das prioridades na política de fronteiras do país. Já nas estradas da região, um dos maiores desafios é a falta de estrutura das polícias. Neste posto da PRF, um homem é preso com uma carteira de habilitação falsa. Os policiais precisam levá-lo até Miranda, a 50 quilômetros de distância, mas encontram a delegacia fechada. O delegado de plantão tem? Não. O policial rodoviário federal empresta o próprio celular para ligar para o delegado. Obrigado. Boa noite, senhor. Os policiais vão precisar ir até Campo Grande. Quantos quilômetros? Uns 200 quilômetros aqui de Miranda. Enquanto isso, o posto fica vazio. Isso. Agora são 8h30 da noite. Vocês não voltam para o posto antes de 2, 3 da manhã? Não, dificilmente.